Então, queridos amigos, vamos lá. Aula 28, se não me falha a memória. Hoje nós vamos entrar em exemplos de comunidades espirituais. Parte 1, tá? É o tema 4 do livro da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Mediunidade, Estudo e Prática. Módulo 4, a vida no plano espiritual, para todos se situarem, né, onde nós estamos. Por que numa aula de mediunidade, a gente está falando nessas colônias? Por que a FEB coloca isso no roteiro? Porque são nessas colônias, nessas comunidades, que vivem os espíritos que vão entrar em contato conosco. E que nós vamos, de alguma forma, auxiliar ou ser auxiliado por eles. Nessa primeira parte desses exemplos de comunidades espirituais, eu até abri aí com essa imagem algumas colônias, colônias das águas, colônia Amigos do Ador, colônia das flores, como vimos na aula passada, são todas colônias formadas por afinidade, por merecimento, por evolução moral, né? Então, cada um se atraindo. Eu coloquei essas três aí, só que a FEB, ela separou da seguinte maneira. Nesse tema de hoje, nós vamos falar, digamos assim, da parte de baixo. E na próxima aula a gente vai falar da parte de cima. O que é isso? Nós vamos falar, né, das comunidades onde hoje, praticamente, onde estão os nossos irmãos em sofrimento. E na próxima aula a gente vai falar das colônias onde estão aqueles que não precisam estagiar por tanto tempo nessas colônias. Então, vamos olhar como que é o atendimento nessas comunidades, né, feito pelos encarnados, né? Que jeito que a gente chega até elas, como que os espíritos são atraídos até nós, como que eles se afinizam conosco. Tá? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho, tentar mostrar essas comunidades. Antes de mais nada, a gente tem que passar pelo Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus, João 14, versículo 2. Nós vimos na aula anterior as principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, né? Que, embora apresente certa semelhança, né, são distintas entre si, né? Então, o Cristo já disse isso quando ele estava dando os últimos avisos aos apóstolos, quando chegada a hora dele partir para o plano espiritual, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não, né, se assim não fosse, eu haveria os dito, uma coisa assim, não me lembro toda a passagem. Mas enfim, o Cristo já nos afirmou isso, né? E o Lísias, no nosso lar, ele fala o seguinte, ó: se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Esse aí é o nosso amigo Lísias, é um enfermeiro lá do nosso lar, da obra do André Luiz. Como espiritismo é ciência, filosofia e religião, e a gente sempre tem que passar tudo pelo crivo da razão, né? O André Luiz, né, na obra Nosso Lar, ele descortina para a gente o plano espiritual. E como nós já temos, né, um certo conhecimento onde a gente sabe que o plano físico é uma cópia do plano espiritual, então não deveria ser, né, não teria como ser diferente. Se aqui nós temos vários lugares, né, com as suas características peculiares, por que que no plano espiritual não ia ser assim? Vamos imaginar aqui a nossa cidade. Temos vários bairros, vários locais,
em praças com algumas regiões bonitas, outras regiões nem tão bonitas, e por aí vai. Algumas regiões com muito sofrimento, outras regiões com pouco sofrimento ou nenhum. Algumas regiões, sim, às vezes não tem nem saneamento básico. Então, se aqui no plano físico é assim, no plano espiritual também não teria como ser diferente. Sendo que para cada colônia, né, as entidades que para lá vão, vai se situar em degraus diferentes. Mesmo que a gente esteja numa colônia, digamos assim, um pouco acima do umbral, né, não chega a ser o nosso lar, né, mas uma colônia mais equilibrada, sem tanto sofrimento, dentro dessas colônias também existem vários degraus, né, de onde a gente vai estagiar. É como se a gente morasse na periferia, morasse no centro e por aí vai, né? Então, no estudo atual que estamos fazendo, nós vamos citar alguns exemplos dessas comunidades espirituais, tá? Na intenção de fornecer uma visão bem ampla, uma visão panorâmica e tentar ilustrar, tá? Essa realidade das comunidades espirituais que mais cedo ou mais tarde nós iremos habitar. Tomara que mais tarde, né, gente? Para poder habitar, vamos esperar um pouquinho, né? Não precisamos ir correndo, não precisa passar o carro na frente dos bois, não. Mas, para nós médios, em especial, já é dada a oportunidade da gente visitar essas colônias, tá? Essas comunidades, quando nos dos trabalhos mediúnicos, ou até mesmo em desdobramento através do sono físico. Gente, o médio ele continua trabalhando também no desdobramento, viu? No sono físico. Não queiram vocês ficar só lá com a sua 1 hora semanal, não, que não existe só médio de mesa, não. O médio tem que ser o tempo todo. E o trabalho, às vezes, transcorre por muito mais tempo através do nosso sono físico. Então, muitas vezes, nós médios somos levados através do nosso desdobramento do sono físico, levado até comunidades onde lá estão morando, estão abrigados certos espíritos que estão precisando de socorro e por algum intermédio ou até mesmo por um pedido de socorro, são ligados ao nosso grupo mediúnico, né, ou qualquer outro. Então, nós somos levados até lá, conversamos com eles, já fazemos um pré-atendimento, fazemos a sintonia e depois existe a manifestação na reunião mediúnica. Então, por isso da importância da gente sempre se preparar para dormir e não faltar na reunião mediúnica. Porque às vezes a gente já fez uma aproximação direto nessas comunidades espirituais e para uma próxima reunião, aquele espírito, aquele irmão nosso, poder se apresentar e contar toda a sua história e ser esclarecido. E a gente não vai, né? Então começa o nosso comprometimento. Muitas vezes, quando a gente visita algumas colônias, algumas moradas de baixa vibração, de sofrimento, a gente acaba no outro dia acordando, muitas vezes cansados, né? Acordamos, eu tive um pesadelo essa noite, sonhei com um morcego, sonhei com um corvo, sonhei com um esqueleto, sonhei, sabe? Aquelas formas que acabam nos aterrorizando, nos traindo medo. Mas, na verdade, é só uma vaga lembrança de alguns lugares que nós estagiamos e, muitas vezes, aqui eu falo estritamente aos médiuns, né? Porque muitos médiuns são levados a essa região, a essas regiões, para poder ter a afinidade já, a sintonia, e já começar uma tentativa de socorro. Por exemplo, o dirigente das reuniões muitas vezes é levado até esses locais, lá ele já começa a tentar esclarecer esses espíritos, fazendo uma certa sintonia, e depois nas reuniões já acontece o atendimento. Tá? Então, nós vamos falar aqui de comunidades abismais, o próprio nome aí já está dizendo, né? Dos abismos. Comunidades do umbral, o famoso umbral que tanto se fala. E as comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Não vamos falar nessa aula aqui de nosso lar, de colônia arco-íris, Novo Horizonte. Não. Nós estamos falando de colônias mais vinculadas
comunidades devotadas ao bem, mas nas regiões de sofrimento. Ué, como que é isso? Tem comunidade devotada ao bem, fincada no umbral, fincada nos abismos, nas trevas? Tem. E como tem. A misericórdia divina sempre está presente, né, independente onde estejamos. O próprio Cristo nos diz, né, que não ficaria uma ovelha desgarrada. Para que seja alcançada todas as ovelhas, tem que ter posto de socorro em tudo quanto é lugar, não é mesmo? Vamos lá então. Vamos começar pelas comunidades abismais, né? São as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, marcadas por grandes padecimentos em decorrências das viciações e o atraso moral dos habitantes, que temporariamente ali se encontram. Pessoal, não é uma região onde as pessoas que não têm afinidade são atraídos para lá, não. As pessoas, os espíritos são levados para essas comunidades, têm as características desses locais. Então, são pessoas marcadas por grandes padecimentos em decorrência dos seus vícios ou do seu atraso moral, né? Que acho que a palavra mais importante que nós temos que guardar, que se fala é o seguinte, que temporariamente ali se encontra. Não existe sofrimento eterno. Guardem isso, não existe sofrimento eterno. Todos vão ter oportunidade de sorregimento, de socorro, de reconstrução da vida. Nas nossas reuniões mediúnicas, nós atendemos vários espíritos que descrevem exatamente essas regiões, né? Falam do sofrimento que eles passam por lá, as dores, o remorso, né? E assim, é uma zona de tão escura que muitos, quando chegam até a reunião mediúnica, através da psicofonia, né, através do trabalho com o médium, que vai dar passividade para ele começa a narrar para a gente, falando, nossa, quanto tempo eu não vejo luz, quanto tempo eu não vejo uma pessoa, quanto tempo eu não converso com alguém, quanto tempo eu não tomo água limpa. Gente, quanto tempo eu não tomo água limpa? Que ar que é esse que eu estou sentindo aqui? Só esse choque que os espíritos, mesmo que sejam espíritos maldosos, ainda que se comprazem em fazer o mal, quando eles começam a sentir esse choque através do médium, eles já começam a repensar. Vou voltar para aquele lugar de sofrimento? Começa já a repensar porque fica tanto tempo, às vezes, nas trevas, no seu sofrimento, que se esquece. Acaba acostumando, vocês já viram falar? A gente acaba acostumando com o local, com a situação, né? E olha só, quando esses espíritos saem de comunidades abismais e vêm para uma reunião mediúnica, é de extrema importância o trabalho dos médiuns de sustentação, porque esses espíritos estão impregnados com uma energia tão baixa, tão grosseira, uma energia de uma maldade tão grande, que o médium sozinho não aguentaria essa energia. Então, o que acontece? Quando vem um espírito desse se apresentar numa reunião mediúnica para ser socorrido, todos os médiuns de sustentação acabam sentindo, tendo a mesma percepção que o médium que está dando a passividade tem. Então, na hora que a gente termina a reunião, que a gente vai fazer o nosso bate-papo, os médios vão comentar, assim, nossa, na hora que vê aquele espírito trevoso, aquele irmão, né, mal, com raiva, que narrou aquele local, eu também senti raiva, eu senti um cheiro muito forte, eu senti dor no corpo, sabe? Então, todos eles vão narrando a mesma situação, porque as energias que estão impregnadas naquele perispírito vêm para o médium também, tá? Gente, quando a gente fala vem, como nós estamos aqui no nosso estudo de mediunidade, às vezes a gente tem a impressão que a gente fala o espírito se aproximou, mas muitas vezes ele não está ali no ambiente do centro espírita, não. Ele está lá no ambiente dele mesmo.
Muitas vezes nós que vamos em desdobramento, né, expansão do perispírito até eles, e encontra, né, um com o outro, e perispírito a perispírito, e se dá essa troca de energia, essa troca de sentimento, tá? Então, não necessariamente o espírito está ali do lado, tá? Do lado é a nossa condição física, tá? Na condição espiritual não acontece muito exatamente dessa forma, não, tá? É muito mental, ligado, né? Ligado mente a mente, perispírito a perispírito. Um exemplo de comunidade abismal, né, é o Vale dos Suicidas. Nós já falamos dela aqui algumas vezes, né? Quem são os habitantes desse Vale dos Suicidas? Suicidas de diferentes categorias. O próprio nome já diz, né? Quais são as características desse vale? Um espírito que lá viveu, narrado pela Ivone Pereira Amaral, né, no Memória do Suicida, ele fala o seguinte, que a luminosidade solar é escassa, né, porque a luz é filtrada por uma névoa densa permanente, a vegetação é sinistra, seca, contorcida, as árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve, né? Ele acaba descrevendo esse local, tá? E as condições espirituais dos habitantes que ali estão, né? Lá ecoam muitos gemidos, súplicas, choros, desespero, dor profunda, mágoa, remorso. Isso tudo são sentimentos dominantes no Vale do Suicida. Muitos suicidas, quando nas nossas reuniões, nós atendemos muitos casos de suicidas. Não necessariamente eles vão direto para esses vales. Podem estar espalhados por outras zonas de sofrimentos. Mas como a afinidade acaba atraindo vários espíritos, eles são levados para espírito onde a energia está propícia a abrigar esses espíritos, né? Mas, por exemplo, é muito comum, infelizmente, o suicida ficar revivendo, morando, entre aspas, no mesmo local que ele cometeu o ato que o levou à morte. Divaldo Pereira Franco conta, narra de um dos seus livros, acho que não sei se foi o livro, acho que foi uma entrevista dele que eu assisti. Ele narra que todas as manhãs ele acordava, acho que acorda até hoje, por volta de 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Primeiro faz a sua oração e depois vai psicografar. Psicografa das 5 às 7 da manhã. Esses horários eu não sei precisar, tá? Mas que ele tem essa rotina de psicografia, isso é fato. E ele narra que todas as manhãs ele então vai fazer a oração dele. E certa feita ele estava muito triste, né, desanimado, manifesta para ele, aparece para ele no quarto dele um espírito e começa a chamar a atenção dele. Fala, o que é isso? Por que você está desse jeito? Você não tem o direito de ficar desse jeito, e dá uma chamada de atenção no Divaldo, né? E o Divaldo falou assim, ô meu amigo, tudo bem, tal, você está certo, mas quem que é você? Eu nunca te vi, você não é meu mentor, você não se parece nada com Joana de Ângeles. Quem que é você? E o Espírito fala para ele, fala assim, ó, eu, durante muitos anos, sofri muito, porque eu vim para o mundo dos mortos através do suicídio. Eu me joguei nos trilhos de um trem. E durante muito tempo, não sei precisar qual foi o tempo, eu pulava, caía na frente do trem e voltava. Eu pulava, caía na frente do trem, num círculo vicioso. Somente algumas horas do dia eu me sentia bem. Eu saía desse círculo vicioso e alguma energia, alguma coisa me atingia. Depois de muito tempo eu saí, fui socorrido, fui amparado. Hoje estou recuperando a minha vida e venho aqui para te agradecer, porque eu fiquei sabendo que aqueles momentos de tranquilidade que eu sentia era o momento que o Senhor fazia oração.
para os suicidas. Então, Divaldo, através das suas orações anônimas, conseguia ajudar, iguais a esse que voltou para relatar para ele, vários suicidas. Então, esse irmãozinho nosso não necessariamente estava lá nessa região do Vale dos Suicidas, né? Mas estava no seu Vale do Suicida particular, no seu sofrimento, na sua dor. Tem um outro relato de um espírito que lá viveu que eu coloquei aqui para a gente poder olhar junto. Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar, pesadíssimo, asfixiante, gelado. Isso está lá em Memória de um Suicida. É forte? É forte. Mas só são atraídos para esses locais aqueles cujo, a sintonia estão ligados a esses locais. É sempre bom lembrar, mais uma vez, é temporário. Temporário pode ser horas, mas pode ser também séculos, de acordo com cada comprometimento dos amigos que ali aportam, né? Continuando ainda esse relato, ele fala que quem ali temporariamente estaciona são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falange de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levados pelo turbilhão das desgraças e que vão despojar as forças vitais, geralmente intactas. Então são comunidades abismais de muito sofrimento. Aqui é uma das regiões onde o Cristo narrou que haveria choro e ranger de dentes. Ah, Robin, mas você está assustando todo mundo. Pessoal, tomara que eu assuste. Tomara que todos fiquem com medo de adentrar uma região dessa. Tomara que todos fiquem com o pé atrás. E falo mais. Há muitos relatos, mas muitos relatos mesmo, de pessoas que leram o livro Memórias de Suicida e não se suicidaram, por conta daquilo que ficaram conhecendo e ficaram sabendo. Então, o conhecimento salva pessoas. Ainda nas comunidades abismais, tem uma outra chamada Uma Cidade Estranha, que é narrado no livro Libertação, do André Luiz. E eu peguei essa imagem do projeto Imagem, dos nossos amigos lá do interior de São Paulo, do Américo Sucena. Tá? Os habitantes que aí habitam são espíritos vinculados à prática do mal, de variada expressão. Aqui a diferença com os nossos irmãos suicidas é que esses daqui são voltados ao mal mesmo, né? O ambiente que é dominado nessa região narrada como uma cidade estranha nessa comunidade, é uma cidade dominada pelas sombras, com baixíssima luminosidade solar, revela uma escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente essa região. Vegetação tem aspecto sinistro, tem árvores, mas com pouca folhagem, poucos galhos, os poucos ainda são ressecados. E muita presença de aves agoureiras, que eles falam, que são aqueles corvos, enormes, que vão lembrar figuras monstruosas. Por isso que quando a gente volta de uma região dessa, pelo desdobramento do sono, a gente vem com tanta imagem grotesca, assustadora, porque são regiões onde ali habitam
né, as formas pensamento vão cada vez mais plasmando imagens horrendas, uns por hipnose, outras por defesa, né? Aqui na imagem nós temos aqui um ser rastejante andando por aqui, alguns bichinhos aqui do lado, isso tudo, né? Os irmãos andando tudo em situação de muitos de demência, né? Mas em contrapartida existe também, nós estamos falando de uma comunidade, mas nela também tem chefe, nela também tem quem manda. Ainda no livro Libertação, tem uma passagem onde André Luiz vai até essas comunidades, né, nessa cidade estranha, e vai na tentativa de socorrer, né, alguns espíritos, né? Aí tem a figura do Gregório, que é o governador dessa cidade à época da visita do André Luiz, né? Ele era um indivíduo muito poderoso, arbitrário, um déspota mesmo, né? Muito impiedoso, né? Que aliciou para si próprio, né, o título de grande juiz e era assistido por assessores políticos, religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Isso tudo está narrado por André Luiz lá no livro Libertação, né? O André Luiz ainda vai recordar, né, que o que mais deixava ele triste, né, transparecendo para ele um quadro desolador, né, eram os apelos cortantes que provinham dos charcos, das lamas, né, gemidos tipicamente humanos, né, que era através de gritos, pedindo socorro em todos os tons. Muitos ali aprisionados, né, sobre o domínio desse grande juiz, que é o Gregório. Tiverem oportunidade, leiam essa obra, ela é muito boa. Libertação. Aliás, toda a coleção do André Luiz, para nós médiuns, ela é de extrema importância. Vai clarear muito bem, né, para nós a vida no mundo espiritual, que é com quem a gente está intercambiando, né, na tentativa de auxiliar. Bom, nessas regiões abismais, tanto nas regiões abismais, mas como também no umbral, o socorro, a misericórdia divina, ela está presente. Os espíritos da luz, os mentores, aqueles credenciados a adentrar essas comunidades, assim o fazem, muitas vezes em comboios, igual nessa tela aqui, que é uma tela da Memória de um Suicida, do Projeto Imagem também, né? Onde os amigos aqui, o desenhista vai tratar muito bem, eles vão se... Aqui são os amigos da luz, resgatando, né, irmãos que já estão em condições de ser socorrido. E ali eles são levados para as comunidades de socorro, tá? É interessante que ele narra no Memórias do Suicida que esse grupo desce até as zonas no Vale do Suicida e muitas vezes o Camilo, né, que é o personagem do espírito do livro que está narrando essa obra, muitas vezes esses irmãos desciam, falavam vários nomes, localizavam e levavam, e o dele não chamava. Até que um dia ele foi chamado e foi levado até, né, esse veículo aqui como se fosse uma ambulância, né, comparado à nossa. Muitos espíritos tentando entrar à força, querendo também, mas ainda não é a hora deles. Com certeza iria chegar a hora de todos eles. Então, os amigos, o socorro, a misericórdia divina sempre vai estar presente em qualquer lugar. Nós nunca estamos sozinhos. As comunidades no umbral. Umbral, mais uma vez, tão falada nas casas espíritas, né? Os habitantes, então, que estão nessas cidades, nessas comunidades que são formadas e vão, assim, numa quantidade muito grande, elas podem ser classificadas, então, em dois grandes grupos, tá? São espíritos, então, presos às paixões e às sensações da vida material, que a gente chama muito de terra a terra, né, o materialismo, e também
espíritos benfeitores, que vai se encontrar em postos de auxílio, em missão de socorro e esclarecimento. Muitos espíritos, gente, já com a capacidade de até o merecimento de estar em outros locais, estar em Nosso Lar, Alvorada Nova, várias colônias aí de, 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 de felicidade, né? Colônias onde espíritos que não têm nenhum comprometimento, né, já merecem lá estar. Eles não, eu quero ficar lá embaixo. Eu quero ficar nas trevas. Eu quero ficar nos abismos. Então, eles com um preparo, né, tem que ter um preparo muito grande, que eles têm que abaixar a sua energia, a sua vibração e para poder trabalhar ali. E é muito interessante, gente, que muitas vezes nos atendimentos que a gente faz na casa espírita, os espíritos que vêm do umbral ou da cidade das trevas, né, dessas trevas, das comunidades nas trevas, são trazidos até a reunião. Ali eles começam a ser atendidos. Dali a pouco ele narra que tem alguém com ele, fala assim: aquele ali estava comigo lá. Ele tem uma pessoa que não saía do meu lado, não sei o que, era meu companheiro, não sei o que, ficava comigo. Dali a pouco ele vai descobrir que aquele lá era o mentor dele, que era o pai dele, que era a mãe dele, que estava lá ajudando ele. E quando esses espíritos estão, né, nessas postos de auxílio, a bondade que habita no coração não é de ajudar só o filho, só o marido, a esposa, enfim, vai auxiliando todos aqueles que ele consegue. Né? É a bondade, né, gente? O ambiente do umbral, né? O espírito Lísias, mais uma vez, no nosso lar, ele fala que o umbral começa na crosta terrestre, né? É uma zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar, né? A escuridão de cada um, né? Não conseguiram atravessar as portas, né, dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. E vai demorar muito tempo, né, ou algum tempo, nesse vale de indecisão ou no pântano dos erros humanos. Umbral, vale de indecisão ou pântano dos erros numerosos. Não é castigo divino, é, infelizmente, colheita. Colheita daquilo que a gente tem feito. Nós temos notícias que nas regiões inferiores do umbral, aqueles que se encontram mais próximo da costa terrestre, esses espíritos sofredores, né, que habitam essa região, eles sentem muita fome, sede e se apresentam vestidos, né, de andrajos, de roupas, né, totalmente, né, com uns farrapos, né, gente? Está narrado também por André Luiz, né? Vai persistir as necessidades fisiológicas semelhantes aos encarnados. Olha só que sofrimento. Porque como está numa zona muito próximo da Terra e a sensação ainda é do corpo físico e o mental vai comandar tudo, eles ainda vão sentir muita fome, sede. E como é comum os espíritos que manifestam nas reuniões chegarem até, né, até a reunião, nossa, estou com fome. Quanto tempo que eu não como? Quanto tempo que eu não tomo água? Quanto tempo, né? Sendo que eles estão muito ainda próximos à crosta terrestre, muito próximos ainda à encarnação, ao plano físico, né? Eles vão transitar sempre em bando, por afinidade, né? E muitos às vezes têm uma aparência de animais, animalescas, né? O umbral ele vai funcionar, como esclarece André Luiz, né, com uma região de esgotamento de resíduos mentais. André Luiz fala isso para a gente no nosso lar. Esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, tá? Onde vai se queimar a prestações, o material deteriorado, né, pelas ilusões da criatura que adquiriu com as suas más atitudes, né? Que menosprezou muitas vezes a sua existência terrena. Né? Então, mais uma vez,
a nossa estadia em locais desse vai depender do todo da nossa reencarnação, não somente de uma última atitude, não somente de um ato praticado, mas de todo o conjunto das nossas vidas. E como que acontece, gente, o socorro no umbral? Isso é muito interessante, essa imagem aí do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar. E os socorristas e emissários, eles que são os trabalhadores, né, de postos de socorro, eles saem muitas vezes em caravana pelo umbral, pela crosta do planeta Terra, à procura de pessoas e vão socorrer os que pedem auxílio. Muitas vezes aí eles estão de branquinho, mas eles se vestem com capa e gorro de cor bege ou marrom e botas altas para poder se misturar ao ambiente e muitas vezes não serem percebidos. Com essas roupas, então, eles vão andar pelo umbral e muitas vezes ficam até invisíveis aos sentidos daqueles espíritos de baixa vibração. Nem percebe que essa caravana está passando por eles, os espíritos que ali habitam no umbral e nas trevas também. Existem alguns relatos de socorristas que eles contam com ajudas de cavalo para socorrer, né, para percorrer muitas distâncias, né, distâncias maiores, e cães também para proteção. Interessante que em alguns atendimentos nossos também tem um companheiro nosso lá, uma médium que trabalha com a gente, que muitas vezes, quando ela tem que adentrar essa zona de sofrimento, ela sempre narra para a gente, fala assim, Robin, o cachorro já está aqui. Ele já chega primeiro e já vai para o, né, pro socorro, né? E outra coisa, gente, essas incursões ao umbral, raras são as excursões que esses missionários, esses emissários, socorristas, né, eles não sofrem alguns ataques, tá? Eles são atacados por espíritos maldosos que estão querendo dominar aquela região, né? Onde eles podem se transformar em criaturas horrendas com o intuito de amedrontar, né? de intimidar essas caravanas. Jogam pedra, pau, lama, matéria podre e às vezes eles conseguem até construir algumas armas que não faz nenhum efeito com o socorrista, né? Mas ali para eles a visão deles acaba eles pensam que faz, né? Para os socorristas, para a defesa deles, eles têm algumas redes de proteção, têm armas que emitem eletricidade, tá? E que quando algum espírito desse é atingido, né, no umbral, eles vão sentir, como eles estão muito próximo da matéria, eles vão sentir como se fosse a morte, aquele sentimento que eles tiveram, aquela dor que tiveram quando desencarnaram, né? Que vai fazer relembrar o sofrimento que eles passaram na sua recente desencarnação. Então, muitos espíritos, muitas vezes com medo, eles só tentam intimidar, mas se afastam em desespero. E aí, os socorristas, os emissários, vão conseguir resgatar aqui, ó, eles retornando para a colônia, olha que bacana, né? Com vários espíritos, né, resgatados no umbral e são levados, né, para serem atendidos. O domínio nessas comunidades umbralinas e trevosas, ele é tão grande que muitas vezes os socorristas têm que pedir permissão. Eles pedem permissão para os chefes dessas comunidades para poder levar algum espírito que ali precisa ser socorrido, né? Então, é muito bem amparado, muito bem protegido. Para fazer parte de uma equipe dessa, tem que ter um preparo mental, espiritual muito grande. Senão acaba sendo atraído por isso tudo aí que nós falamos, né? Porque vai adentrar essas regiões que só pelo fato de estar neste ambiente acaba sendo contaminado, né? Sendo atingido, né? O próprio André Luiz, em várias incursões dele no plano, né? Nessas comunidades inferiores, ele começa a sentir alguma tonteira, querendo desmaiar, náusea, e os espíritos vêm em socorro dele, vão
meio que dar um passe nele, imantando ele fluidicamente, para que ele não se entregue àquela situação. E eles orientam, André Luiz, leva teu pensamento, né, não entra na sintonia, não dá atenção a isso, aquilo. Né? Então, tem que ter um preparo para que possa, ao invés de ajudar, não atrapalhar, né? Senão ele acaba atrapalhando. E as comunidades, então, devotadas ao bem nas regiões de sofrimento? Nesse estudo nosso, vem trazer a Casa Transitória de Fabiano, né? Que trata-se de um posto de auxílio móvel, situada nas plenas regiões umbralinas. Né? Ela pode se deslocar, gente, na atmosfera quando necessário. Tá? É uma importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, né? São recém-desencarnados ou não. Tá? Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz ele informa que essa instituição ela foi fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo de caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, que está desencarnado há muitos anos. Então, aqueles que têm a intenção de auxílio conseguem, inclusive, né, criar, né, esses postos de auxílio para estagiar onde? No umbral. E ali resgatando, né, vários espíritos. Devido à sua localização, na região mais inferior do umbral, né, ela precisa ter um sistema de segurança especial, gente. Olha só, ela é constituída de defesa contra invasão e ataque, tá? Ela tem defesa magnética e ponto de vigilância humana mesmo, os espíritos lá, né, trocando guarda, né, e são vários servidores, né, bondosos amigos que vão trabalhar dia e noite. Dia e noite aqui para a gente, né? Porque lá, infelizmente, é só noite. Noite, noite e noite. Mas uma colônia dessa vai auxiliar muitos espíritos. Porque o socorro nessas colônias, gente, porque da necessidade dessas colônias estarem no meio do umbral. Porque demandaria muito esforço magnético, fluídico, mental, dos espíritos que estão numa outra região, adentrar até essa zona de sofrimento, resgatar e levar até lá. Até porque não daria para levar esses espíritos, porque eles estão numa sintonia, numa vibração tão pesada, que se levar ele lá para cima vai ter um choque muito grande. Então eles são levados para prontos socorros, hospitais, nesses postos de auxílio móvel, onde eles são feitos o primeiro atendimento. E muitos, mesmo desse primeiro atendimento, dependendo, já são encaminhados para a reencarnação. Não são levados para colônias superiores, não. São levados já para a reencarnação. Né? Então, essa situação, essa condição é para poder ter um socorro mais rápido, digamos assim, né? E demandar menos esforço, né, dos espíritos que estão devotados a esse bem. Uma outra comunidade é a colônia correcional. Essa colônia ela fica no Vale dos Suicidas. Né? Ela é da Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Ela aqui, gente, quer ver? Quando esses amigos aqui, ó, nesse slide, eles estão resgatando aqui o Camilo, né, de Castelo Branco, está levando ele já para o hospital, ele é levado para essa colônia correcional. E aqui, ó, ele está dentro aqui dos carrinhos, ó. Esse aqui é um daqueles, esse aqui é as ambulâncias lá. Ambulância carroça, né? Porque tá puxando de cavalo, ó lá, ambulância carroça. Com guardas, né, amparando, eles vão entrar nessa colônia correcional, né? Então, essa colônia, gente, é uma obra assistencial constituída pelos servos da Legião de Maria, né? Voltada então ao atendimento aos suicídios. É firmemente orientada pelos ensinos evangélicos e pelas vivências do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e os seus servidores, eles agem em nome de Maria de Nazaré, que é a sua mentora e orientadora maior. Né?
ela é uma fortaleza mesmo, né? Sólida, composta de muralhas, né? Encravada nas regiões abismais. Lá dentro, aqui tem uma cena de uma das enfermarias que lá dentro, né, dessa colônia correcional. Esses espíritos são levados, então, até essa enfermaria, ficam aí pelo tempo que for necessário em tratamento. Muitos deles passam até por cirurgias perispirituais, né? Porque como é uma colônia que está situada no Vale do Suicida, o suicídio acaba ocasionando vários problemas ao perispírito. Ele vai deformando o perispírito. Então, muitos precisam, porque eles não têm a capacidade, por ser espíritos ainda em evolução, espíritos inferiores e muitas vezes, né, totalmente atordoados, né, presos no seu sofrimento, eles não têm a mínima condição de refazer o seu perispírito mentalmente. Vai demorar muitos anos, séculos, para eles chegarem nessa condição. Então, a misericórdia divina permite que sejam feitas essas cirurgias no perispírito para que ele não fique com aquela deformidade. E dali ele é atendido, amparado, esclarecido, muitos deles encaminhados depois já para o departamento de reencarnação e já voltando para a próxima experiência na carne. Então, assim, mesmo que existam esses lugares que a gente percebe que é tão, né, um sofrimento tão grande, ali habita, né, é de extrema necessidade. Infelizmente, de extrema necessidade, porque a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Não tem como levar esses tipos de espíritos nessa condição, né, nessas condições que eles estão, a outros lugares. Muitos realmente ficam presos pelo seu próprio bem. Estão dementados, né? Estão em tratamento mesmo, né? Precisam daquele remédio amargo. Né? O Inácio Ferreira, que era, né, ele já escreveu vários livros, né, através do Carlos Bacelli, ele era diretor do sanatório espírita em Uberaba, né, e desencarnou e continuou sendo de diretor de sanatório espírita, do outro lado, no plano espiritual. Ele então tem um hospital que chama Hospital dos Médiuns, e onde ele abriga vários espíritos, né, onde são em tratamentos. A grande maioria tiveram problema com a religião. Não necessariamente são todos espíritas. Tem de todas as religiões, até porque mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Mediunidade tem em todo o mundo, né, nos dois lados da vida. Então, é uma outra colônia onde um outro posto de socorro, onde os espíritos são atendidos, são amparados. A gente tem que trazer com a gente, para a gente poder finalizar, é que nós não devemos perder a esperança no que vai dizer respeito ao poder do bem, que aos poucos vai modificando as expressões, né, de sofrimento que ainda estão impregnadas no nosso planeta, né? Nos dois planos vibratórios da vida. Allan Kardec vai esclarecer no livro do Espírito, dos Espíritos, ele vai falar o seguinte, que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam-se todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Estejamos nós hoje aqui de olhos abertos para esse plano da vida, tentando assimilar onde a gente pode aportar. O que a gente precisa fazer para não aportar num local desse? Acredito que todos nós que aqui estamos não queríamos ter que estagiar nessas regiões.
Mas a escolha de estar nessas religiões começa agora. Começou ontem, mas ainda dá tempo da gente mudar para qualquer lugar que a gente queira ir. Eu quero ir para o nosso lar. Muitos espíritas falam isso, eu quero ir para o nosso lar. Ótimo, ótimo, vai para o nosso lar. Mas para isso tem que ter atitude. Para isso tem que ter força de vontade. Toda vez que eu falo em ir para o nosso lar, eu lembro de um sonho que eu tive há muitos anos, muitos anos. Eu lembro que eu estava vagando por zonas dessa forma, muito escura, com muito sofrimento, com espíritos correndo atrás de mim, e eu, né, em desespero. E de repente eu cheguei até a porta, uma porteira enorme. E lá dentro eu vi os companheiros lá da Casa Espírita do Francisco de Assis. Eu lembro que quem estava na porteira era o nosso companheiro Francis, que é companheiro nosso da casa. E ele estava lá na porta. Então que eu vi, eu abri um sorriso, olhei e falei, graças a Deus. É que enfim cheguei no lugar onde eu vou ser socorrido. Eu olhei para lá, para dentro, né? Tudo, todo mundo conhecido do centro. Falei, que beleza. Aí eu fui entrar. Gente, vocês não acreditam, o Francis não deixou eu entrar, gente. Ele não abriu a porteira para mim, não. Eu peguei, olhei e falei assim, Robinho, você não pode entrar, não. Eu falei, você tá brincando, Francis. Você não pode entrar. Eu falei, Ele é. E agora, o que eu faço? Aí ele falou, segue aí para frente, ué. Vai andando aí para frente. Eu falei, tá bom. E eu entendi. Eu entendi. Na mesma hora eu falei comigo assim, danou-se. Dancei. Não mereci entrar. E aí eu saí, andando para o lado. Graças a Deus eu acordei. Que beleza. Bom, espero eu que eu tenha mudado essa situação. Depois eu não tive esse sonho mais não, sabe? Eu não fui barrado de novo, não. Mas não sei quando, quando for para valer, se eu vou ter condições, a porteira vai ser aberta, né? Para mim, né? Nesse local, né? Espera aí, deixa eu ver aqui que tem um espírito me passando as coisas aqui, gente, mas não é espírito desencarnado, é minha esposa, viu? Ela que tá me passando aqui, mas é espírito, né, amor? Que é, amor? É esse aqui, ó? Ah, tá. Olha, tá vendo? A minha letra que é ruim, depois a tua hoje eu não tô lendo, não. Bom, gente, gostaria de agradecer as cestas básicas, mais uma vez, da turma que está auxiliando a gente na doação lá das famílias que são assistidas pelo centro, tá? Agradecer a presença de todos antes da gente encerrar, né? Nós estamos aí com mais de 40 pessoas assistindo, tanto no Face e quanto no YouTube, né? O YouTube e o Face ainda não mostra pra gente os desencarnados assistindo, viu, gente? Quem sabe? Vamos fazer uma reclamação aqui, quem sabe onde o YouTube e o Face coloca pra gente, eu quero saber quantos desencarnados estão assistindo. Eu acho que tem bastante, viu? Pode ter certeza que tem bastante, né? E, como não podia deixar de agradecer, meus pais estão assistindo, tá vendo? Ei, que beleza. Ô pai, sou Romeu, dona Cília. Beijão pra vocês, eu amo vocês, viu? Vamos seguindo aqui, gente. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Vamos fazer o nosso passe virtual. Vamos doar um pouco da nossa energia, do nosso amor, do nosso carinho a todos aqueles que estão em situação de desespero, de solidão, precisando do ombro amigo. Vamos falar com bastante força para que as nossas palavras cheguem até esses corações. Levemos então o nosso pensamento. Mestre Jesus, querido companheiro, nós te pedimos humildemente para que o nosso amor, a nossa boa vontade, chegue até os corações que hoje se encontram em sofrimento, dos dois lados da vida.
Em especial, Pai, aqueles que se encontram nesses vales de sofrimento, nas zonas abismais, presos à sua loucura íntima, presos aos seus erros, presos à colheita que ora são obrigados a sorver. Sabemos, Pai, que nenhum de nós sofre sem que seja necessário. Sofre a mais. Fique algum tempo que não seja para o aprendizado e a quitação dos débitos que nós adquirimos pelas nossas atitudes erradas. Que o nosso amor chegue então a esses prontos socorros que estão situados no umbral, nas trevas, nos abismos. Que os trabalhadores que lá estão possam sentir um calor nos seus corações, possam sentir energizados, com vontade de estender cada vez mais as mãos a esses irmãos que estão com as caras nas lamas. Ampara, Senhor, a todos os seus filhos que nesse momento, em sofrimento, perderam a esperança. Que por alguns segundos possam sentir a vontade de olhar para cima e pedir socorro, e pedir perdão, e pedir para que Maria os ampare. Nós só temos a agradecer, Pai, por tudo e por todos. Temos muito mais do que merecemos e sabemos que a ajuda sempre vai estar junto de nós. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Queridos amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Na próxima quarta-feira estamos de volta e que Jesus nos abençoe. Até mais.